Hoje a nossa live será poderosa. E é uma palavra que muitos precisam ouvir, assim como eu também. É sobre o orgulho. Amém? É uma passagem, são passagens bíblicas que falam sobre o orgulho. E creio que todo mundo aqui, em algum momento, o orgulho já tomou conta. Não é verdade? O orgulho já nos impediu de ser abençoado. O orgulho já nos impediu de sermos curados, porque muitas vezes a cura não vem, porque tem muita ferida nas emoções, ferida de amargura, ferida por falta de perdão, ferida por orgulho de não querer liberar o perdão. Amém? Então, eu creio que essa palavra vai falar com muita gente aqui. Bom dia, Rayane, Marcos, Ronison. Denner, bom dia. A nossa live hoje, bom dia, Deus abençoe você. Falar sobre orgulho não é fácil, porque o orgulho ele bate na nossa porta todos os dias. Bom dia, Enéas, graça e paz para quem está entrando. O orgulho ele bate na nossa porta todos os dias. E é um dos pecados mais difíceis de tirar. Porque muitas vezes, rapaz, Enéas, muitas vezes nós achamos que estamos corretos e a gente não enxerga que a gente está sendo orgulhoso. Bom dia, Edgláudia, paz e graça. Bom dia, Felipe, Deus abençoe vocês. Que o Senhor possa falar com vocês hoje. Então, falar sobre orgulho é algo que, para mim, eu sofro uma batalha muito grande para falar de orgulho. Porque o que é que Satanás não quer? Que a gente abra a nossa boca e sejamos humildes. E ser humilde, bom dia, graça e paz para quem está entrando. E ser humilde hoje, muitos homens e mulheres de Deus estão caindo no laço de Satanás por causa do orgulho. Muitos homens e mulheres de Deus hoje estão com venda nos olhos e acham que estão fazendo a vontade de Deus. Bom dia, Luciane, bom dia, Rayane. Porque o orgulho tomou conta. E o orgulho, antes da gente começar, eu orar e consagrar essa live, o orgulho ele é silencioso. Mas ele é um dos pecados mais perigosos que existe. Amém? Bom dia, Valdinete. Então, antes que a gente possa começar, vamos consagrar essa live ao Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus possa trazer a revelação que vem do alto. Que vem de cima para baixo. A paz do Senhor, Valdinete. Para que o Senhor possa abrir os seus olhos em muitas situações onde você não está enxergando. Onde Satanás está trabalhando através do orgulho. Porque o orgulho não é de Deus, mas sim a humildade. E quando a gente deixa de ser humilde, a gente está fazendo exatamente aquilo que Satanás tem colocado na nossa vida, não que Deus tem colocado. Amém? Então, se você puder, feche os seus olhos e vamos consagrar essa live ao Senhor Jesus, para que Ele venha falar comigo e com vocês. Amém? Querido Espírito Santo, eu quero chamar a Tua doce presença nesse lugar. E em cada casa onde tem uma pessoa que vai assistir essa live, online e depois. Que a Tua graça desça, Pai, com humildade, com amor. Sabendo que nós não somos nada, Pai, mas o Senhor é tudo. Eu te consagro, Espírito Santo, essa live. Eu chamo a Tua presença. Eu te consagro cada palavra que vai sair da minha boca. E eu peço, Senhor, que o Senhor possa entrar em cada casa, Pai.
como um vento impetuoso, aquele vento, Pai, que sopra a humildade, a paz, o amor, que só o Senhor pode nos dar. Que eu me diminua, que o Senhor cresça, que eu tire todo o orgulho e soberba do meu coração, que eu tire todo o ego, Pai, do meu coração, e que meus irmãos aqui também possam fazer o mesmo, Pai, porque tudo é para a Tua honra e para a Tua glória. Que eu me diminua, que o Senhor cresça cada vez mais em mim, Pai, entendendo que eu sou pó da terra e que o Senhor é o glorioso, o majestoso, o Rei. Em nome de Jesus. Eu te agradeço por esse dia, eu te agradeço por cada palavra, eu te agradeço pela internet, Senhor, que o Senhor nos permitiu nos conectar. Eu te agradeço pelos telefones que estão conectados. Eu te agradeço, Pai, pela palavra que é viva. Eu te agradeço, Pai, pelo sol, pela chuva. Porque há dias de sol, há dias de chuva, e todos os dias são consagrados a Ti, todos os dias são Teus. Em nome de Jesus, Pai, vem, Senhor. Vem, Espírito Santo, e nos enche do Teu poder, da Tua graça, da Tua revelação, da Tua unção. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Glória a Deus. Amém. Bom dia para quem entrou agora. Bom dia, Teixeira, Zeca, Cadu Serpa. Amém. Então, como eu estava falando, se me deixar aqui, eu entro na oração e eu não quero mais nem abrir os olhos. É que Deus é muito maravilhoso. Deus é tão maravilhoso que quando eu fecho os olhos, eu não quero mais abrir, eu quero continuar aqui. Eita, Jesus maravilhoso. Então vamos lá. A nossa palavra de hoje é sobre orgulho. Se você sabe alguém que precisa ouvir essa palavra, manda para ela. Amém? Porque quando você não quer compartilhar algo com alguém também, você está sendo orgulhoso. Porque você não quer que as outras pessoas aprendam. Então, isso é o orgulho trabalhando também. Mas quando você compartilha aquilo que você está aprendendo com outras pessoas, você está sendo humilde o suficiente para entender que eu preciso ouvir e amadurecer, e as pessoas também, o próximo também. Amém? Então, o orgulho é um dos pecados mais silenciosos e perigosos que existem. Ele não grita, ele se instala. Ele não empurra, ele convence. É forte, né? O orgulho fez o homem acreditar que não precisa de Deus, que está acima dos outros e que é dono da verdade. Foi o orgulho que derrubou anjos, reis e nações. E muito do que está acontecendo hoje no nosso país é através do orgulho. Através do orgulho, pessoas inocentes estão sendo presas. Pessoas inocentes estão sendo afastadas da sua família. Pessoas estão morrendo por causa do orgulho. E líderes estão entrando no poder para ludibriar, colocar você no engano. Onde eles só pensam neles. Mas a gente não vai entrar nessa pauta, não. Eu só quero falar um pouco do orgulho. Onde o orgulho ele se instala. Porque o orgulho ele pode destruir uma nação. Se o povo não acordar. O orgulho destrói famílias. O orgulho destrói casamentos. O orgulho separa pais de filhos. O orgulho separa amigos, separa irmãos. O orgulho divide igrejas. O orgulho tira você de ministérios que o Senhor tem colocado você. O orgulho fecha igrejas. Então, onde o orgulho está, ele chega e ele destrói. Mas é uma destruição silenciosa que quando você vem ver lá na frente, a coisa já tem acontecido. Amém? Bom dia, Deisiane, a paz. Então foi o orgulho que derrubou anjos, reis e nações. E ainda hoje derruba famílias, governos e vidas na internet. Qual é a nossa maior arma que a gente tem hoje? Se chama internet. A internet é uma arma poderosa que pode unir pessoas, abençoar pessoas, mas também pode destruir. Porque muitas vezes a gente olha, através do nosso orgulho, a gente julga, a gente deixa que o orgulho
entre e a gente vai ali e a gente pode destruir uma pessoa só com o nosso orgulho, colocando comentário ali para destruir pessoas. Mas a gente se acha tão santarrão, a gente se acha tão autossuficiente, que a gente não sabe o que está acontecendo muitas vezes na vida de uma pessoa, mas a gente vai lá, entra naquela internet, julga, amaldiçoa, fala mal, e o orgulho só entrando ali, ó, só entrando, só trabalhando, só trabalhando. Depois tem pessoas que se suicidam, eu não sei se eu posso falar essa palavra aqui. Tem pessoas que ceifam a vida por causa de tanto orgulho que vem de pessoas que nem conhecem. Amém? Então, em Isaías 14, 13, vamos abrir a Bíblia. Nós temos que entrar na Bíblia para a gente poder falar do que está na palavra, para não ficar só nas minhas palavras. Bom dia, Daís, né? Bom dia, Luciene. Então, vamos para a palavra, porque é a palavra que liberta. Eu não posso falar só coisas da minha voz, vamos para a palavra. Na Bíblia, em Isaías 14, 13, 14, diz assim. Quem puder abrir a Bíblia, abra e me acompanhe. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, serei semelhante ao Altíssimo. E acima das estrelas exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Veja o tamanho da soberba de Satanás. Ele queria ser como Deus. E até hoje, ele quer ser como Deus. Hoje, nós vivemos esse mundo que nós vivemos por causa do orgulho que entrou no coração de Satanás. E ele queria ser como Deus. Ele queria ter o trono de Deus. Nestes 2 versículos, vemos o fomento da rebelião e revolução de Satanás contra Deus. Parece que Lúcifer, enquanto era fiel ao Senhor, havia recebido o domínio da terra, que foi antes de Adão. Depois da sua queda, ele operou com engano para conseguir que outros anjos governadores o seguissem na sua guerra contra Deus. Então, Satanás, com seu orgulho, quando ele caiu, quando ele foi retirado do céu, ele levou também outros anjos com ele. E é o mesmo que muitas vezes nós fazemos na nossa vida. A gente está dentro de uma situação e a gente quer puxar outras pessoas. Em vez da gente desfazer aquele orgulho que está no nosso coração ruminando, a gente leva outras pessoas. A gente vai ali conversar e coloca na cabeça de outras pessoas que a gente tem que apoiar aquilo que ela está fazendo, mesmo que seja errado. Porque o orgulho é tão grande que a pessoa não sabe reconhecer que ela está errada. E a falta de reconhecimento se torna uma ferida que se torna em doença. Então Satanás não queria apenas um lugar alto, ele queria o lugar de Deus. O orgulho fez ele desejar exaltação, não submissão. E para a gente servir a Deus, a gente não pode se exaltar, a gente tem que ser submisso. Como é que eu posso servir a um Deus se eu não sou submissa? Se eu sou tão autossuficiente. O pecado não começou com rebeldia, começou com autoexaltação. Então hoje muito nós queremos nos exaltar. A gente quer se achar alguma coisa. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Tu és pó da terra. Isso aqui é pó da terra. Isso vai voltar também para a terra. Enquanto mais você quer se autoexaltar, porque eu sou o pregador XYZ. Porque eu sou a pessoa que chega e faz acontecer. Meu irmão, você não faz nada. Quem faz é Jesus Cristo. Você só é um instrumento. E quando você se deixa ser usado. Porque muitas vezes você se acha tão autossuficiente. Bom dia, Fagner. Você se acha tão autossuficiente porque Deus te deu dons e dons não são revogados, que você acha que você faz e acontece, mas na verdade você não faz nada, quem faz é Deus.
E enquanto mais você se exalta, mais Deus te tira do propósito dele. Aleluia, é forte. Então o pecado não começou com rebeldia, ele começou com autoexaltação. Quem se exalta se afasta da palavra de Deus, quem se exalta se afasta do caminho de Deus. Então entenda, você é pó, você é pecador e você voltará para o pó. Enquanto mais você se acha, eu sou o achão, eu sou o bonzão, eu sou isso, eu sou aquilo, mais você está desagradando a Deus. Normalmente, eu já vivi nesse mundo e graças a Deus, Deus me abriu meus olhos. A gente acha que a gente é alguma coisa pelo nosso trabalho. Ah, porque eu sou formado, eu tenho PhD, eu tenho formação, teologia, eu tenho academia, eu fiz pós-graduação. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Para dessa tua soberba. Tu não és nada. Se Deus quiser te fulminar agora, Ele te fulmina. E tu vai fazer o quê com o teu PhD no céu? Nada. Nada. Então, quanto mais a pessoa se exalta e se acha, mais você se afasta de Deus. Você não é nada. Quando alguém quer ser maior do que deveria, já está caindo sem perceber. Toda vez que você quer ser maior, melhor, você já começou a sua queda. Porque Satanás, ele queria ser grande, ele queria ser poderoso. Ele queria ser maior do que Deus. E aí começou a queda dele. E o destino dele não é bom. Mas isso serve para nós. Porque muitos dias a gente coloca a soberba e o orgulho no nosso coração. E a gente deixa muitas vezes de ser abençoado. Porque a gente só coloca a nossa confiança nas coisas, nesse mundo, no que a gente estudou, na nossa pós-graduação. Enquanto mais você se aproxima das coisas do mundo, você se afasta de Deus. E Deus resiste ao orgulhoso. Essa é a verdade. O orgulho precede em Provérbios 16, 18. Provérbios 16, 18 diz assim: o orgulho precede a destruição. Ou a ruína é precedida pela soberba, e a soberba precede a queda. Ou, e a altivez é o espírito que precede a queda. O orgulho é a causa fundamental da condição perdida do homem. É o pecado principal da autojustificação. Foi por isto que Cristo foi cravado na cruz. Amém? Então o orgulho é um aviso de queda. Cada vez mais que você permite que o orgulho trabalhe em você. Mas você já vai sendo avisado daí, através das suas atitudes, que a sua queda começou. O orgulho é um aviso de queda antes de alguém cair. Ele para de ouvir quando você é orgulhoso. Você não quer escutar ninguém. Paz e graça. Pastor Oswaldo, Deus abençoe você. O pastor Oswaldo é um grande homem de Deus, que eu tenho aprendido muito com ele, com os livros dele. Então eu quero poder honrar a sua vida, dizendo que gratidão por aprender tanto com as suas palavras e seus ensinamentos, amém? Então todo orgulhoso, ele para de ouvir as pessoas, porque ele já se acha muito autossuficiente. Ele se acha autossuficiente, ele se acha que ele não precisa ouvir outras pessoas, aprender com outras pessoas. Não é à toa que Satanás se achava tão bom. Ele queria ser como Deus. Então, o orgulhoso, ele se acha autossuficiente e ele não aceita correção. A maioria das pessoas que são orgulhosas, que estão tomadas pelo orgulho. Bom dia, Wesley, a paz do Senhor. Então, a maioria das pessoas que estão sendo dominados pelo orgulho, ele não aceita a correção.
Porque ele se acha autossuficiente e ele acha shalom. E ele acha que não precisa de correção. Então aí já começa a queda da pessoa. Quando eu me acho autossuficiente, quando eu me acho que eu não preciso de correção, quando eu me acho que eu não preciso de líderes para me instruir, para me ensinar, aí já começou a minha queda. Porque o problema não é errar, é achar que nunca erra. E muitas vezes a gente fica cego. Satanás cega a nossa mente para a gente achar que a gente não precisa de correção, que a gente não precisa de líderes para nos ensinar, que a gente não precisa de pastor, que a gente não precisa de um apóstolo. A gente se acha autossuficiente em achar que não precisamos congregar, que não precisamos... Não, já estou lendo a Bíblia aqui em casa, não vou para a igreja não. Satanás está fazendo assim, ó. Muito bem, estou gostando. Deus não luta contra o fraco, mas ele resiste ao soberbo. Cada vez que você permite a soberba dominar você, não tem como Deus agir. Não tem. Onde o orgulho sobe, a graça desce. E isso é muita verdade. Cada vez mais que o orgulho cresce, que o orgulho sobe, a graça do Senhor se diminui, a graça do Senhor desce. Não tem como dois reis habitar dentro de uma casa. Só a humildade ou a soberba. Você tem que escolher quem é que você tem que servir. Amém? Thank you. Thank you. Então, vamos abrir aqui em Daniel, capítulo 4, versículo 30 ao 32, que diz assim: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei? Nabucodonosor, o rei da Babilônia, achava que tudo era fruto do seu poder. Ele se achava muito poderoso e autossuficiente. Autossuficiente. Olha a palavra, auto. Eu me acho tão autossuficiente, eu estou aqui nas alturas, que eu acho que eu sou poderoso para tudo e mais um pouco. O rei achava que era fruto do seu poder. Deus o humilhou para ensinar uma verdade. Quem se exalta será humilhado. E quem reconhece Deus como seu único e suficiente Salvador, Redentor, ele é restaurado. Aleluia. E não há restauração enquanto você não se diminuir. Daniel 4, do 30 ao 32. Amém? Então Deus, ele não humilha por crueldade. Ele humilha para curar um coração orgulhoso. Amém. Poderoso. Amém? Muitas vezes a gente... Eu digo hoje que eu não tenho nem medo das mãos humanas, mas eu tenho medo da justiça de Deus. Porque quando a justiça de Deus vem, ela é pesada. Ela é muito pesada. Então, muitas vezes, o Senhor precisa nos abater para que a gente reconheça o tamanho da nossa soberba. Bom dia, Ingrid, a paz do Senhor. Para que a gente reconheça o tamanho da nossa altivez, da nossa autossuficiência. E lembra, autossuficiência, a palavra já diz alto. Eu me acho tão alto, tão bonzão, que eu me acho que eu tô aqui, ó. E aí o Senhor precisa te puxar para baixo, para que você reconheça que o seu coração só tem orgulho. Então o orgulho hoje, ele se instalou nos governos, líderes que se acham salvadores da pátria e que não reconhecem que só Deus pode ser exaltado.
Só Deus pode ser glorificado. Existem líderes que se acham salvadores, poder sem temor a Deus. Muitas pessoas que se acham autossuficientes, poderosas e deixam de temer a Deus. E a soberba e o orgulho entra. Decisões baseadas no ego, não na justiça. O orgulho transforma a autoridade em tirania. Então, eu creio que é o que a gente está vendo muito hoje. Então, o orgulho, ele vem desde o tempo antes de Adão. Desde muitos anos atrás. Milhares de anos. Então, o orgulho, ele foi instalado desde o início da Terra. E está até os dias de hoje. E muitas vezes a gente não enxerga que a gente está se permitindo que o orgulho tome conta. Então está sendo exaltado suas vontades, seus desejos, e Deus está sendo deixado de lado. Então por isso que muitas vezes Deus não humilha por crueldade, mas Ele humilha para curar o nosso coração orgulhoso. Porque onde há o orgulho, as trevas tomam conta. E isso é uma análise que a gente tem que fazer todos os dias. Todos os dias. Amém? O orgulho se instala nas famílias. Por exemplo, um marido, ou um esposo, ou um filho, ou um primo, uma tia que diz assim: eu nunca erro. Não. E eu não estou errada não nessa situação não. Você que tem que pedir perdão. Eu não vou pedir não. Porque eu não estou errada. Não é assim? Falta de diálogo. As pessoas deixam de dialogar para resolver tais situações porque o orgulho está ali, fazendo ela pensar e achar que ela não tem. O problema não é ela, o problema é outra pessoa. E quando você acha que o problema é outra pessoa, já começou o erro. Porque Jesus não manda dar outra face? Amém. Obrigada, Felipe. Glorificado seja Jesus. Então, muitas vezes, a gente deixa de resolver situações porque a gente se acha que a gente não é o errado. Mas Deus mandou a gente dar outra face. E dar outra face é muito difícil. Mas não é impossível. Dar outra face é algo que a maioria dos cristãos não tem coragem. Porque o orgulho está ali, contaminando elas. E principalmente líderes. Porque a maioria dos líderes, por ele estar numa posição de orientar as ovelhas, eles não querem reconhecer que eles estão errados. Então, como é que Deus pode agir dentro de um ministério assim? Se quando o líder, o pastor erra, ele não se deixa ser aquebrantado pelo Senhor Jesus. E aí Satanás entra e vai destruindo. E quando você vê, as ovelhas se dispersam. E vai gente para um lado, gente para o outro, gente machucado, porque o líder não soube dizer: eu errei. E o orgulho tomando conta. Então o orgulho, ele entrou nas famílias. Ele entra nas famílias quando uma pessoa diz: eu nunca erro, eu não estou errada. Ou a pessoa diz assim: você que tem que pedir perdão, eu não vou pedir não porque eu não estou errada. Falta de diálogo, falta de reconhecer. E muitas vezes, deixa eu dizer algo para vocês, muitas vezes a gente não está errado. Mas o que Deus gostaria que a gente fizesse é: ó, irmão, eu não errei não, mas me perdoa. Me perdoa até pelo que eu não errei. É muito difícil hoje as pessoas entenderem isso, porque ninguém quer fazer isso não. A gente sempre quer estar certo. A gente sempre quer estar certo. O orgulho separa casais, afasta filhos e destrói lares.
E o que é que Satanás vem lutando até hoje para destruir família? Se ele consegue destruir uma família, ele conseguiu o que ele queria. Aleluia. Um dos pontos fortes são famílias, lares. E é onde Satanás entra e destrói. Porque antigamente não era tanto. Graças a Deus, o meu pai e minha mãe, eles hoje são casados até hoje. Eles não se separaram. Mas quantos e quantos casais se casaram, se separaram. Se casaram, se separaram. Se casaram, se separaram. E casaram com outras pessoas. E assim foram construindo famílias e famílias e famílias e famílias e famílias. E vem só a destruição. E filhos ficando sem pais. Porque assim, a maioria das feridas emocionais são causadas por falta de paternidade. Então, Satanás, ele trabalha incansavelmente e ele não dorme para destruir famílias. Se ele conseguir destruir famílias, ele vai conseguir alcançar o objetivo dele. Porque o Senhor quer formar famílias, o Senhor quer restaurar famílias. E Satanás vem lutando para destruir. E através do orgulho, quando dos casais ou um dos filhos não reconhece e não chama para um diálogo e diz, vamos se resolver, me perdoa, eu errei, eu estou errada. Quando uma das pessoas não faz isso, já começou a destruição. Amém? Na internet, a vaidade é gigantesca. Porque hoje todo mundo quer like. Hoje todo mundo quer eu prego, eu falo, eu sou. Então o orgulho, a vaidade é muito grande na internet. Bom dia, Silvia. Na comparação. O orgulho também entrou muito na comparação, que é o que eu já venho falando já, né? Nos outros dias. A gente se compara. Na necessidade de aplauso. O orgulho trabalha muito em cima da necessidade do nossa, parabéns. Nossa, você tá maravilhosa. Nossa, que pregação. Nossa, parabéns. A pessoa quer o aplauso para você. E o orgulho entra. E você fica na dependência desse aplauso de outras pessoas. E você não busca, Senhor, estou fazendo a tua vontade, estou te agradando, Senhor. Não. A gente busca o aplauso de pessoas. E muitas vezes não busca o aplauso de Deus. Não o aplauso de Deus, mas a gente está agradando, fazendo aquilo que Deus quer. Amém? A vida espiritual substituída por curtidas. Eita, isso é forte. Essa é forte. A gente quer muita curtida, pessoas, aplausos. A vaidade, o ego entrando. E aí, enquanto mais a gente busca isso, mais a gente se afasta de Deus. Porque Deus não habita em lugares assim. Deus habita na humildade. Deus habita quando a gente tira de Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça? Eu já perguntei para o Senhor, o Senhor quer que eu exclua minhas redes sociais? Se o Senhor quiser, eu faço. E eu não estou dizendo para vocês só para querer aparecer e mostrar Santa Rona, porque eu não sou. Mas eu já perguntei, Senhor, o Senhor quer que eu exclua as minhas redes sociais? Se o Senhor quiser, eu faço. Mesmo que para mim seja difícil, mas eu faço, Pai, porque eu já entendi que enquanto mais eu busco pela vaidade, a comparação, o orgulho, eu substituo a busca por Deus por curtidas, mais eu me afasto do Senhor. Mais eu me afasto da graça, mais eu me afasto do propósito que Deus tem para mim. O orgulho digital cria uma imagem forte por fora. Por fora nós somos maravilhosos. E um coração fraco por dentro.
Então, muitas vezes a gente se mostra tão bem por fora. A gente se torna uma pessoa forte, uma pessoa que não é fraca. A gente não se mostra fraco, mas o nosso coração está fraco por dentro. Porque isso é o orgulho trabalhando. O orgulho trabalha para você se mostrar bem por fora. Não que você tenha que estar mostrando para todo mundo. Não, não é isso que eu estou falando. Mas aqui a pauta é orgulho. Quando o orgulho entra, você sempre é uma pessoa que você não é. Você sempre se mostra ser o que você não está sendo por dentro. Você sempre se mostra uma pessoa autossuficiente, coisa que você não é. Mas o orgulho nos leva a ser esse tipo de pessoa. Amém? Então, em Tiago 4,6, diz assim: porque onde há inveja... Deixa eu ver aqui. Não, 4,6. Peraí, só um minuto. Isso, achei. Tiago 4,6. Diz assim: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então lembra, a humildade tem que andar de mão dada com você o dia todo. Porque se a soberba entrar, você se perde dos caminhos do Senhor. Então Deus resiste àqueles que confiam no que... Deus resiste àqueles que confiam no que não é a cruz. E abençoa aqueles que se humilham ao esperar estritamente em Cristo e na cruz. O que desenvolve a humildade. Humildade não é se diminuir. Humildade é reconhecer que eu preciso de Deus, eu posso aprender e eu posso pedir perdão. E eu posso me diminuir. E que sem Deus eu não sou nada. Amém? Então, que você possa entender que sem Cristo você não pode nada. E que você precisa aprender todos os dias. E que você precisa se calar muitas vezes para aprender. E para ser humilde. E reconhecer que você é pequeno. Que você não sabe de nada. E que não é um trabalho, não é uma faculdade, não é um doutorado, um pós-doutorado que diz quem você é. Mas é a sua identidade, a sua natureza em Cristo que diz quem você é. Não é a sua faculdade, não é os seus estudos, não é a sua pós-graduação, não é o dinheiro que você tem na conta, não é os carros que você tem, não é isso. Pelo contrário, isso aí só mostra a soberba que você tem. E para concluirmos essa palavra de hoje sobre orgulho, o orgulho derrubou Satanás. O orgulho derrubou reis. O orgulho derruba famílias e nações. Mas a humildade restaura, protege e aproxima de Deus. Em Provérbios 29, 23, diz assim: Provérbios 29, 23 diz assim: a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Onde há humildade, há a presença de Deus. Bom dia, Renata. Onde há humildade, há a presença de Deus. E onde há orgulho, a presença de Deus está longe dali. Onde há orgulho, Deus se afasta. Amém? Que seu coração possa ser transbordado a partir de hoje, de mais humildade, de entender que eu sou pó da terra. Eu sou pequena, eu sou pecadora, e na minha pequenez, enquanto mais eu me diminuo, mais a graça do Senhor cresce. Enquanto mais eu reconheço que sem Ele eu não posso, mais o Senhor cresce em você. E através de você,
Porque se não fosse a graça do Senhor aqui comigo hoje, eu não estaria falando isso para vocês. E eu sou suficientemente humilde para dizer hoje, Senhor, sem ti eu não posso nada, sem ti eu não nem respiro. Senhor, eu quero ser, se for para eu falar da tua palavra, Pai, que eu possa ter a sabedoria que vem de cima. Eu quero ser humilde o suficiente para reconhecer que sem a tua sabedoria, a tua misericórdia, Senhor, eu não consigo falar nada. Eu não consigo nem abrir minha boca. Exatamente porque cada dia que eu vou falar com Deus, para entrar na presença dele, eu me diminuo. Eu digo, Senhor, eu quero entrar na tua presença, mas eu quero me diminuir. Eu quero dizer, Pai, eu não sou nada, o Senhor é tudo. Pai, eu sou pecadora. Eu sou o restinho dos cachorros. Mas o Senhor é o poderoso, o Rei, o que pode todas as coisas. E depois, quando eu me diminuo e o Senhor, e eu glorifico o nome de Deus, eu exalto, eu digo, Senhor, o Senhor é grande, o Senhor é maravilhoso. Eu sinto a graça dele vir como algo assim que é inexplicável. E quando o Espírito Santo chega, só quem vive isso vai concordar comigo, sabe dizer que é algo que não tem dinheiro no mundo que pague. Amém? Que Deus possa abençoar você nesse dia, nessa tarde. Que Deus possa limpar o teu coração do orgulho. Que você possa cada dia se diminuir para que ele cresça. Em nome de Jesus. Amém? Se você puder e você sentir no seu coração, compartilha para outras pessoas. E coloque essa live para quem precisa ouvir sobre isso. Amém? Amanhã estaremos aqui para a honra e glória do Senhor Jesus, às 11h30 da manhã, se assim Deus me permitir. E a última palavra que eu quero falar: diga não ao orgulho, e sim à humildade. Amém? Deus abençoe vocês, até amanhã, fiquem com Deus.